Podem vos assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que Deus, Ele formou o homem e colocou o homem no jardim do Éden. Éden significa lugar de delícias, lugar de prazer. Tudo aquilo que o homem precisava para viver, ele tinha no Éden. Ele não tinha falta de nada. Só que houve um momento na história que o homem, ele desobedece a Deus. Ele desobedeceu a Deus. E a palavra de Deus nos diz, no livro do profeta Isaías, que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. Então, quando o homem peca, quando o homem erra, quando o homem desobedece a Deus, o pecado fez com que o homem se afastasse de Deus. Então agora o homem estava afastado de Deus. E a Trindade divina, ela é composta de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três são um. Os três são um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, como o homem havia desobedecido a Deus, como o homem havia pecado, ele havia se afastado de Deus. O pecado o afastou de Deus. O pecado que as pessoas cometem os afasta de Deus. Então Deus Pai, Ele provê um plano de redenção para devolver a comunhão entre Deus e o homem. Porque a Bíblia também nos ensina, lá em Gênesis, que Deus todos os dias, na viração do dia à tarde, Deus ele conversava com o homem, Deus conversava com Adão, Deus conversava com Eva, então eles tinham comunhão. Então, como agora o pecado separaram, então preste atenção, como o pecado havia separado o homem de Deus, Deus Pai, Ele provê um plano de redenção, para que o homem novamente tenha comunhão com Deus, porque o homem foi criado para ter comunhão com Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, para ter comunhão com Deus, para adorar a Deus, para bendizer a Deus, para isso que o homem foi criado. Então, como houve uma ruptura, lá em Gênesis 3,15, é a primeira promessa que Deus faz. Então Deus em Gênesis 3,15, Ele faz uma promessa, aqui é Deus Pai, aqui então preste atenção, aqui é Deus Pai, Ele faz uma promessa, Ele diz assim, a serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Quem que foi a semente da mulher que nasceu? Jesus Cristo. Então, porém, inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Ou seja, a semente da mulher, Jesus Cristo, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então preste atenção no que o Espírito de Deus quer nos ensinar. Então aqui foi Deus Pai que proveu um plano, já apontando aqui para Jesus Cristo, já apontando aqui para o Salvador. Aí lá em Mateus, nós temos aqui registrado na Bíblia que essa promessa se cumpre, e todos os profetas vieram profetizando sobre Jesus. Vários profetas vieram profetizando sobre Jesus. Isaías, há mais de 600 anos antes de Jesus nascer, já havia profetizado também em Isaías 53 sobre Jesus Cristo. Então Deus Pai, no seu plano da redenção, Ele faz o quê? Ele promete um Salvador. Aí Jesus Cristo nasce, até que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o plano da redenção foi elaborado por Deus. Aleluias.
E Deus, Ele envia o seu Filho, que é a segunda pessoa da Trindade. Ele envia Jesus Cristo. Deus elaborou o plano, Jesus Cristo executou o plano. Aleluia! Jesus Cristo executou o plano. Ele veio e fez aquilo que ele deveria fazer. Aí, no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 30, olha o que Jesus diz. João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ou seja, está tudo pronto. O plano de Deus foi consumado, foi executado por Jesus Cristo. Está tudo pronto, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então preste atenção. A Trindade é composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os três são um. Então Deus Pai, Ele proveu o plano da salvação. Jesus Cristo executou esse plano. Então preste atenção. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus Cristo, Ele em primeiro lugar, Ele veio para te salvar. O centro do plano redentor de Deus é vida eterna. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz prosperar, mas o centro do plano redentor de Deus é vida eterna. Então ele veio buscar e salvar o perdido. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. Ao propósito disso aí, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele veio com um propósito. Aleluias. Jesus Cristo veio com um propósito. E qual é o propósito? Ele veio para fazer o sacrifício vicário, que é o sacrifício da substituição. Ou seja, Jesus Cristo, Ele te substituiu naquela cruz. Jesus Cristo, Ele me substituiu naquela cruz. Aí agora, a Bíblia nos diz em Atos, não marquei aqui, em Atos, que fala sobre a assunção de Jesus Cristo, quando Ele está voltando para Deus Pai, a ascensão, a ascensão de Jesus está registrada em Atos, fugiu a memória aqui, diz que então Jesus ele executou o plano, e agora Jesus está voltando para Deus Pai. Então preste atenção. Jesus Cristo veio para nos salvar. O centro do plano redentor de Deus é salvação. Jesus veio para nos salvar. E agora Ele voltou para Deus Pai. Até que Ele estava subindo, aí todos estavam olhando, Jesus foi subindo, até sumir entre as nuvens. Aí aparecem dois anjos, aqui ó, os quais lhe disseram, Jesus, ele foi subindo, aleluias, ele cumpriu o plano dele, ele cumpriu o propósito dele, e agora ele estava voltando para Deus Pai. Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu,
há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então ele estava voltando para Deus. A Bíblia nos fala do Cordeiro que foi morto, mas hoje está vivo, e ele está sentado à direita de Deus. Jesus está sentado à direita de Deus, porque ele já veio e já cumpriu o seu propósito. Aleluia! Aleluias! Tudo que Deus planejou para você já está pronto. Tudo que Deus planejou para mim já está pronto, porque Jesus cumpriu o seu propósito e voltou para Deus. Então, pega o raciocínio. Deus elaborou o plano, 3,15, Gênesis 3,15, fez a promessa, enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, executou o plano e fez o quê? Voltou para Deus. A Bíblia nos diz também lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, se não me falha a memória: meus filhinhos, estas coisas vos digo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus Cristo está à direita de Deus. Jesus Cristo é o nosso advogado que intercede por nós junto a Deus. O papel de Deus Pai, Ele proveu o plano para que tenhamos comunhão com Ele novamente. O papel do Deus Filho, Ele executou. Ele veio morrer pelo seu e pelo meu pecado. E agora o papel do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Jesus falou assim: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aleluias! Aleluias! Para que esteja convosco para sempre. Então esse é o tema da mensagem que Deus quer falar conosco nesta noite. O tema da mensagem é: poder do Espírito, a maior necessidade da igreja. Aleluias! Poder do Espírito, a maior necessidade da igreja. A maior necessidade da igreja não é ter poltronas acolchoadas. A maior necessidade da igreja não é ter uma sonorização de ponta. A maior necessidade da igreja não é ter bons instrumentos. A maior necessidade da igreja não é ter excelentes músicos. A maior necessidade da igreja não é ter pastores bons em retórica. A maior necessidade da igreja não é ter dinheiro. A maior necessidade da igreja não é ter templos belos. Mas a maior necessidade da igreja é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, aquele que Jesus disse: eu vou, mas vou rogar ao Pai, e Ele enviará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Aleluias! Esta é a maior necessidade da igreja. Essa que é a maior necessidade da igreja. O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo na sua vida. O poder do Espírito Santo na minha vida. Essa é a maior necessidade. Igreja aqui sou eu e é você. Não é prédio, não é instituição religiosa, não é organização religiosa, mas a maior necessidade que nós temos é o poder do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Deus Pai proveu o plano, Deus Filho executou o plano, está consumado, está tudo pronto. Aí Deus Filho retorna para Deus Pai e envia o Espírito Santo. Aleluias! Então esta é a maior necessidade que eu tenho.
ser cheio do Espírito Santo. Esta é a maior necessidade que você tem, ser cheia do Espírito Santo. Quando os problemas vierem, quando as lutas vierem, quando as adversidades vierem, quando o diabo vier, quando o mar se levantar, a maior necessidade que nós temos é o poder do Espírito Santo em nós, para nos fortalecer, para nos mostrar o caminho, para nos ajudar, para nos ensinar. Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra de Deus: mas recebereis o quê? Poder. Mas recebereis poder. Quando eu recebo esse poder? Mas recebereis poder. Quando eu recebo? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluias. Recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Aleluias. Quer dizer uma coisa, é o Espírito Santo que vai com você até o final da caminhada. É o Espírito Santo que vai conosco até voltarmos para casa. É o Espírito Santo que está conosco no meio das lutas. É o Espírito Santo que está conosco enfrentando problemas. É o Espírito Santo. É o Deus Espírito Santo. É o Deus Espírito Santo. Então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a maior necessidade é, preste atenção numa coisa aqui. Todos nós somos pecadores. Todo ser humano que nasce, ele nasce debaixo do pecado. Só que quando o pecador, ele se arrepende, ele reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando ele entrega a sua vida para Jesus, ele passa de pecador para pecador arrependido. E um pecador arrependido, que entrega a sua vida para Jesus, ele foi o que? Regenerado, ele foi transformado, ele é uma nova criatura, ela é uma nova criatura. Agora a vida dele ou a vida dela pertence a Jesus, pertence a Jesus. Então, a maior necessidade do pecador que não se arrependeu ainda, a maior necessidade do pecador que não se arrependeu ainda, que não entregou a sua vida para Jesus, porque Jesus é o Salvador, Jesus é o mediador, Jesus é o caminho, Jesus é a porta. A Bíblia nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então o único caminho para voltar a Deus é Jesus Cristo. Então, a maior necessidade do pecador é Jesus. Jesus é o dom. Jesus, ele foi o presente de Deus para o mundo. Jesus Cristo foi o presente de Deus para o mundo. O presente que Deus deu ao mundo para resgatar o homem novamente, para ter comunhão com Deus. Entretanto, a maior necessidade do cristão, a maior necessidade daquele que já entregou a sua vida para Jesus, a maior necessidade daquele que se arrependeu, ou seja, a maior necessidade do crente ou da igreja, que agora é um pecador perdoado e remido, é o poder do alto, a plenitude do Espírito Santo. Então todo aquele que já é um servo de Deus, a maior necessidade que nós temos é o poder do alto, é o poder do Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia nos ensina:
Não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos aqui dá o sentido de ser enchido repetidas vezes. Enchei-vos do Espírito Santo. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 16 ao 18, nos diz assim a palavra de Deus. Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, porque ele estava voltando para Deus, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluias! E ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Por quê? Porque ele está à direita de Deus. Aleluias! E quem está movendo em nosso meio, quem está agindo em nosso meio, é o poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo. Aleluias! O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mundo aqui são as pessoas que não têm aliança com Deus, que não têm comunhão com Deus, que não entregaram a sua vida ainda para Deus. Essas pessoas não o vê e nem o conhece. Aí o texto continua: mas, aleluias, vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele habita com você e estará em você. Ele habita comigo e estará em mim. Aleluias, graças a Deus. Verso 18, aí Jesus diz assim, não vos deixarei órfãos. Aleluias, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então preste atenção, o termo grego traduzido por Consolador, enviarei outro Consolador. O termo grego traduzido por Consolador é Paracletos, e somente João o emprega, e significa chamado juntamente para assistir. O Espírito Santo, o Consolador, ele foi chamado juntamente, aleluias, para estar junto comigo, para estar junto com você, para assistir. O Consolador é aquele que foi chamado para estar juntamente assistindo conosco. Aleluias! Foi chamado juntamente para assistir. Chamado juntamente para assistir. Ou seja, o Espírito Santo, ele não opera em nosso lugar. Veja bem, o Consolador foi chamado juntamente para estar comigo, para estar em mim, para estar em você, mas ele não opera em seu lugar, ele não opera em meu lugar, ele opera em conjunto com você, ele opera conjuntamente com você, conjuntamente conosco, ele opera conosco. É o poder de Deus, de Atos 1:8, mas recebereis poder. Ele opera junto, Então ele não opera em nosso lugar. O Espírito Santo, ele não opera apesar de nós. O Espírito Santo não opera apesar de nós, mas sim em nós e através de nós. Aleluias! O Espírito Santo opera em nós e através de nós. Eis que eu enviarei o outro Consolador, que estará conosco, com você, em nós, e opera em nós e através de nós, juntamente conosco. No Antigo Testamento, nós temos vários exemplos ali. Sansão, eu não vejo Sansão um homem forte,
alto, forte, igual o Jonas assim. Não é a força do homem, mas é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossava possantemente de Sansão, e ele operou muitas coisas através do poder do Espírito Santo. Gideão era o menor da sua casa, a sua família era a menor família, mas quando o Espírito Santo vinha sobre Gideão, irmãos, Deus usava Gideão para operar milagres, para fazer coisas grandes, pelo poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo na sua vida que te dará vitória. É o poder do Espírito Santo na sua vida que te fará vencer. É o poder do Espírito Santo na sua vida que te fará avançar, prosseguir, vencer obstáculos. É o poder do Espírito Santo. É a maior necessidade da igreja. Poder do Espírito Santo. O termo traduzido por órfãos, não vos deixarei órfãos, significa, não vos deixarei sem consolo. Aleluias. Jesus, enquanto ele esteve aqui, ele curou, ele abençoou, ele ressuscitou, ele consolou, ele abençoou, ele fez milagres, ele voltou, mas disse assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sem consolo. Aleluias. Ou seja, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. O Espírito Santo está em você, habita em você, ele mora em você, ele habita na sua vida. Você tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Não estamos sozinhos. Não estamos abandonados. Não estamos abandonados. A Bíblia diz que pode uma mãe esquecer-se de um filho que amamenta, mas nós sabemos que uma mãe no seu juízo perfeito jamais irá se esquecer de um filho. Mas se ela vier a se esquecer, Deus fala assim: eu todavia não me esqueço de ti. Deus não te esquece de ti. Você não está sozinha, você não está sozinho, você não está abandonado, você não está abandonada. O Espírito de Deus está em você. Aleluias! O Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo que nos motiva, que nos impulsiona, que nos faz avançar. Aleluias! Está de pé aí? Está caminhando aí? É porque o Espírito de Deus está em você, é porque o Espírito Santo está te sustentando. Tem pessoas aqui enfrentando problemas gravíssimos, muitos problemas seríssimos, mas você continua caminhando pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em você, porque o Espírito Santo está em você. Ele nos faz caminhar. Aleluias! Ele nos faz romper. Então não estamos abandonados, não estamos impotentes, não estamos desesperados. O Espírito nos acompanha por toda parte, de modo que não precisamos nos sentir órfãos, porque Jesus rogou ao Deus Pai, e Deus Pai enviou o Espírito Santo. Então você não está abandonado, nós não estamos abandonados. O Espírito de Deus, que é o poder de Deus, habita em nós. Atos capítulo 1, versículo 8, que foi o texto básico que nós lemos, é um versículo chave, que diz que recebereis o que? Poder. O negócio é que a gente às vezes não crê muito nisso, porque a Bíblia diz que você vai receber poder. Quando você entrega a sua vida para Jesus, consequentemente, você recebe o selo do Espírito Santo. Você recebe o poder de Deus na sua vida. O poder de Deus está em você. O poder de Deus está em mim. Aleluias! Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então, é um versículo chave.
ele explica que o poder da igreja, aleluias, não vem de uma boa estrutura, não vem de uma boa sonorização, não vem de bons instrumentos. Irmãos, não vem do dinheiro, não vem dos homens, não vem de pastores que têm uma boa retórica, não vem de músicos que são profissionais, não vem de cantores que são profissionais. Esse texto nos explica, esse versículo nos explica que o poder da igreja vem do Espírito Santo. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que dá poder para a igreja, não os homens. Lá em Zacarias 4, verso 6, Zacarias 4, verso 6, diz assim a palavra de Deus: e respondeu-lhe, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, aleluias, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É através do poder do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que vai nos dar vitória, é o poder do Espírito Santo que vai fazer aquela situação mudar, é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. À medida que os apóstolos recebiam novas oportunidades, preste atenção, à medida que os apóstolos recebiam novas oportunidades, e que enfrentavam diferentes obstáculos, o povo de Deus foi enchido repetidamente pelo Espírito Santo, aleluias. No Antigo Testamento, ele vinha sobre as pessoas e não permanecia. Hoje em dia, Jesus falou assim: eu vou rogar ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, que estará convosco para sempre. Então o Espírito Santo, Ele não vem, Ele veio para permanecer na sua vida, à medida que você enfrentar novos obstáculos, à medida que você enfrentar novos problemas que surgem, à medida que você enfrentar gigantes que surgem, à medida que você enfrentar as muralhas de Jericó, à medida que você enfrentar o Mar Vermelho, o Rio Jordão para atravessar, o Espírito Santo, Ele vai te capacitar, o Espírito Santo vai te capacitar para você vencer, aleluias, e superar, porque tudo acontece no poder do Espírito Santo. Descerá sobre vós o Espírito Santo, descerá sobre vós o Espírito Santo, descerá sobre vós o Espírito Santo, aleluias. No poder do Espírito Santo, Sansão venceu. No poder do Espírito Santo, Gideão venceu. No poder do Espírito Santo, Moisés venceu. No poder do Espírito Santo, Josué venceu. No poder do Espírito Santo, você também vencerá. Você também vencerá. No poder do Espírito Santo de Deus, aleluias. A maior necessidade da igreja, a sua maior necessidade não é dinheiro, apesar que precisamos do dinheiro. A sua maior necessidade não é que Deus te dê saúde, mas pode ser que você esteja precisando de saúde. Quer dizer uma coisa, a maior necessidade que você tem, que eu tenho, é ser cheio do Espírito Santo, é ser cheia do Espírito Santo, porque é Ele quem vai te sustentar, é Ele quem vai te fortalecer, porque ter saúde sem o Espírito Santo não adianta nada, ter dinheiro sem o Espírito Santo não adianta nada. A maior necessidade que nós temos é o poder do alto, é o poder do Espírito Santo. Essa é a maior necessidade que nós temos. Tem pessoas vindo das igrejas para buscar dinheiro.
para querer enriquecer, nada contra isso, ficar rico, porque Deus é um Deus de prosperidade, mas a maior necessidade que nós temos, irmãos, é o poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, mas a maior necessidade como igreja é o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque salvação, para quem está com Jesus, já está garantida. Agora, para permanecer salvo, aleluias, eu preciso do poder do Espírito Santo. Eu preciso do poder do Espírito Santo para permanecer salvo, para permanecer crente, para permanecer confiando. Eu preciso do poder do Espírito Santo. Então, à medida que os apóstolos enfrentavam diferentes obstáculos, o povo de Deus foi enchido repetidas vezes pelo Espírito Santo. Um dia o apóstolo Paulo, chegando diante da porta formosa, tinha lá um coxo, um homem lá mendigando, pediu uma moeda. Ele falou assim: eu não tenho ouro e nem prata. Porque se ele desse ouro ou prata, aquele homem ia continuar o quê? Mendigando. Ele não ia solucionar o problema dele. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda, levanta e anda. E aquele homem se levantou e nunca mais precisou mendigar. Agora ele mesmo poderia trabalhar para ter o seu dinheiro. Sabe por quê? Porque o apóstolo estava cheio do Espírito Santo. Ele deu do que ele tinha, o Espírito Santo, poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, verso 8. Atos 4, 8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, aleluias, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, até aí, e do modo como foi curado. Então aqui, deixe-me pegar aqui Pedro e João estavam perante o Sinédrio. Então preste atenção. Sinédrio um exemplo, é como se fosse a Suprema Corte. Então Pedro e João perante a Suprema Corte daquela época. Aí vamos pegar no 4 versículo 1 aí. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, olha só, as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, pondo-os quem? Pedro e João. Pedro, um pescador, aleluias, não tinha estudo, pescador, diante da Suprema Corte, não tinha estudo, mas tinha o poder do Espírito Santo. Não tinha ouro, não tinha prata, mas tinha o poder do Espírito Santo. E pondo-os perante eles, os arguíam: com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Aí que Pedro diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Aqui Pedro começa a falar diante da Suprema Corte daquela época de Israel. Os apóstolos aqui falaram diante de uma audiência composta pelos homens mais ricos,
pelos homens mais intelectuais e mais poderosos do país. Mas, no entanto, Pedro, o pescador da Galileia, esteve entre eles mais como um juiz do que como réu. Aleluias! Ele esteve entre eles mais como um juiz do que como um réu. Sabe por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Talvez você está enfrentando uma situação difícil, talvez você está diante de uma situação difícil, mas se você estiver cheio, se você estiver cheia do Espírito Santo, você vai ser bem sucedido, você vai ser bem sucedida, porque o Espírito de Deus habita em você. A maior necessidade da igreja, o poder do Espírito Santo. Irmãos, diante da Suprema Corte, eles estavam ali mais como juiz do que como réu. Sabe por quê, irmãos? Não por força, nem por violência, mas pelo meu poder, diz o Senhor. É o poder de Deus, o poder de Deus. Quer dizer uma coisa, o Espírito de Deus, ele capacitou, leia na Bíblia, sobre Bezalel. Bezalel, ele construiu as peças do tabernáculo, as peças do templo. Ele recebeu sabedoria de Deus. O Espírito Santo capacitou ele. É o Espírito Santo que vai te capacitar no meio dessa situação difícil. É o Espírito Santo que vai te ajudar. É o Espírito Santo que vai te dar estratégia. É o Espírito Santo que vai te fazer prosperar. É o Espírito Santo que vai te fazer vencer. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus nas nossas vidas. É o Espírito Santo em nossas vidas. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 4, verso 31. Atos 4, verso 31. Diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito é revestida com poder para pregar a palavra com autoridade. É tudo através do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo, não é o homem, não é o homem. Quem é o homem? Mas é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que faz a obra. É o poder do Espírito Santo que age em nosso meio. É o poder do Espírito Santo que está movendo em nosso meio nesta noite. É o poder do Espírito Santo que está sobre você, sobre as nossas vidas. E esta é a maior necessidade da igreja: ser cheio do Espírito Santo. Em resposta a essa oração sincera e unânime, a casa onde estavam reunidas tremeu, e os discípulos tornaram-se mais inabaláveis, pois ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E esta casa nesta noite também vai se encher da presença de Deus, vai se encher do poder de Deus, vai se encher da glória de Deus. A glória de Deus será derramada em nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. E por onde este rio passar, aleluias, por onde este rio passar, ele leva a cura. Por onde este rio passar, ele leva a cura, saúde, restauração, vida. Por onde o rio do Espírito passar, ele passa levando bênçãos, trazendo bênçãos, abençoando, curando, libertando, transformando. Aleluias, 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 aleluias. Por onde este rio passar,
E este rio já está passando aqui. Oh, aleluias! O rio do Espírito de Deus já está passando aqui. Aleluias! O rio do Espírito Santo está trazendo curas. O rio do Espírito Santo está trazendo vida. O rio do Espírito Santo está restaurando. O rio do Espírito está movendo entre nós nessa noite. Aleluias! 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 Oh, aleluias! O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. E Ele está querendo operar. Ele está operando na sua vida. Ele está tocando na sua vida. O Espírito de Deus está levando embora toda ansiedade. O Espírito de Deus está levando embora toda angústia. O Espírito de Deus está levando embora toda depressão. O Espírito Santo está levando embora as enfermidades. O Espírito Santo está renovando nesta noite. O Espírito Santo está restaurando nesta noite. Aleluias! Ore canta na manai, oriandaramanás. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está entre nós. O Espírito de Deus está entre nós. O Espírito Santo está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. Atos capítulo 9, verso 17. Atos 9, 17. Aleluias. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, aleluias, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, aleluias, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo, aleluias. Ananias aqui impõe as mãos sobre Paulo, que fica cheio do Espírito Santo. Você vai ficar cheia do Espírito Santo nesta noite. Você vai ficar cheio do Espírito Santo nesta noite. Aleluias! Charles Spurgeon disse que é mais fácil convencer um leão a ser vegetariano do que uma pessoa ser convertida sem a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito de Deus que faz a obra. Deus vai te usar na sua casa. Talvez tenha algum ente querido seu que não é convertido ainda, talvez algum parente seu que não é convertido ainda. O Espírito Santo que está na sua vida vai fazer a obra na vida dele, vai fazer a obra na vida dela. Ele será um novo homem, ela será uma nova mulher, um novo jovem, uma nova jovem, uma nova pessoa, pelo poder do aleluias. E ela será cheia do Espírito Santo, e ele será cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo que está na sua vida, Deus vai te usar, e aquela pessoa vai ser transformada, não por força, nem por violência, mas pelo meu poder, diz o Senhor, pelo poder do Espírito Santo que está em você. Aleluias! Está vendo? Esta é a maior necessidade da igreja. Poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 9. Atos 13, verso 9 ao 11. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. É isso que faz a diferença. É isso que fará a diferença nas nossas vidas. Cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então preste atenção.
Quando os missionários Barnabé e Paulo chegaram a Pafos, o procônsul Sérgio Paulo, homem inteligente, demonstrou interesse em ouvir a palavra de Deus. Esse homem demonstrou interesse em ouvir a palavra de Deus. Mas, imediatamente, certo judeu, mágico, falso profeta, temos que estar muito alerta contra isso, falso profeta, de nome Bar Jesus, opôs-se a eles. A quem? A Paulo e Barnabé, opôs-se a eles. Esse mensageiro do diabo usou todos os seus recursos para afastar da fé o procônsul, o homem que queria saber de Deus, conhecer a palavra de Deus. É nesse momento, aleluias, que Paulo assume o comando da obra missionária e repreende com autoridade o instrumento do engano. Sabe por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do poder de Deus. A maior necessidade da igreja é o poder do alto, é o poder do Espírito Santo. Não precisamos de ouro, nem de prata, não que não faça falta, mas a maior necessidade que nós temos, irmãos, é de ser cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo, ninguém vai te parar. Você é cheio do Espírito Santo, não tem crise financeira, não tem enfermidade, não tem crise conjugal, não tem crise com filhos, não tem problema que te pare se você estiver cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Não há igreja sem a presença do Espírito Santo. Não existe igreja sem a presença do Espírito Santo. Não há crescimento saudável sem a ação poderosa do Espírito Santo. Está vendo que tudo é o Espírito Santo? Porque Deus proveu o plano, Jesus executou o plano, ele voltou e ele rogou a Deus e Deus enviou o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que está aqui, é o Espírito Santo que está conosco. Aleluias! Vamos partir para o encerramento. O Espírito Santo, ele foi prometido. O Espírito Santo foi prometido. Atos capítulo 1, verso 4 e 5. O Espírito Santo foi prometido. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Ou seja, tem que perseverar, tem que aguentar firme. Um desejo de não ficar mais, um desejo de não buscar mais a Deus, tem que aguentar firme. Aleluias! Mas que que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água. Esse batismo com água para remissão de pecados, igual teve o batismo aqui, a festa do batismo aqui na igreja. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então o Espírito Santo, ele foi prometido. Jesus instruiu os discípulos a não saírem de Jerusalém, até que recebessem a promessa do Pai, ser cheio com o Espírito Santo. Jesus vai te encher com o Espírito Santo. Jesus quer te encher com o Espírito Santo, mas aguenta firme, fique na presença de Deus, permaneça na presença de Deus, porque há uma promessa de que você vai ser cheio do Espírito Santo. Há uma promessa de que seremos cheios do Espírito Santo. Em segundo lugar, o Espírito Santo deve ser a nossa busca
constante. O Espírito Santo precisa ser a nossa busca constante. Irmãos, vamos mudar as nossas orações, parar de ficar pedindo as coisas, pedindo. Podemos pedir sim, porque Ele é o nosso Pai, é o Pai que diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Mas quero dizer uma coisa, mais do que pedir coisas para Deus, peça a Jesus para te encher do Espírito Santo, peça a Jesus para te encher do poder do alto, porque quando você receber as coisas, você vai ter estrutura para lidar com aquilo, porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo deve ser a nossa busca constante. Atos capítulo 1, verso 14. Atos 1, 14. Todos estes fizeram o quê? Perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Perseveravam em oração, em súplica. Senhor, me encha do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, o texto diz que eles perseveravam unânimes em oração. Todos eles tinham um só alvo: a busca do Espírito Santo. Em todos eles havia o mesmo sentimento. Quero dizer uma coisa: não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai nos ajudar. É o Espírito Santo que vai nos impulsionar a avançar, a prosseguir. É o Espírito Santo que faz com que você se levante e enfrente um novo dia. É o Espírito Santo que faz com que você enfrente os problemas. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Terceiro e último, o Espírito Santo foi derramado. A promessa se cumpriu. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Atos 2, verso 1 ao 4. Mesmo que alguns entendam que a promessa não se cumpriu completamente, mas de qualquer forma o Espírito Santo, ele foi derramado, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, aleluias, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, aleluias, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, aleluias, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Todos foram cheios, todos nós seremos cheios do poder do Espírito Santo, que é o poder de Deus nas nossas vidas. Aleluias! Oh, aleluias! No dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Cristo e da oração incessante da igreja, o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo, ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito
Espírito de Deus está aqui, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito do poder. Oh, aleluia, aleluias. Canta na manai, oriandaramanás. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está te enchendo, Jesus Cristo está te enchendo, Jesus Cristo está te enchendo, Jesus Cristo está te enchendo do Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Aleluias, 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 aleluias. Todos os discípulos ficaram cheios, aleluias. Todos os irmãos ficaram cheios, a igreja do Bonfim ficou cheia, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Jesus Cristo está nos renovando nesta noite, Jesus Cristo está te renovando nesta noite, Jesus Cristo está te levantando nesta noite, Jesus Cristo está te enchendo com teu Santo Espírito nesta noite. E todos ficaram cheios, e toda a igreja do Marumbi ficou cheia, e toda a igreja do Marumbi ficou cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, e foram ouvidas línguas repartidas. Oh, aleluias, aleluias. O poder de Deus está aqui, o poder de Deus está aqui, o poder de Deus está aqui, o poder de Deus está aqui. Aleluias, aleluias. Todos os discípulos, aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Ore canta na manai, orianderei ne cantaramanás, recantorou orianderei ne cantaramanás. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque Ele está em vós, Ele habita em vós. O Espírito de Deus está em vós, está em nós. Aleluias, aleluias. Todos os discípulos, aleluias, todos os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqueles que creram em Jesus se tornaram seus discípulos, agora foram cheios do Espírito Santo e revestidos de poder. O Espírito Santo está te enchendo nessa noite, o Espírito Santo está te enchendo nessa noite, o Espírito Santo está te revestindo de poder. Você está sendo revestida de poder, você está sendo revestido de poder, você está sendo revestido de poder, nós estamos sendo revestidos de poder. Aleluias, aleluias. Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Concluindo, irmãos, essa é a maior necessidade que eu tenho, é o poder do Espírito Santo. A maior necessidade que você tem é o poder do Espírito Santo. Você que nos ouve, a maior necessidade que você tem é o poder do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo, busque o poder do Espírito Santo. É disso que eu preciso, é disso que nós precisamos, o poder do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é irresistível. Uma igreja cheia do Espírito Santo é irresistível. Ninguém pode deter os passos de um povo revestido do poder do alto. Ninguém pode impedir os passos de uma igreja revestida do poder do Espírito Santo. Aleluias! Oh, glórias! Oh, glórias! Oh, aleluias! Aleluias! Ninguém pode te impedir, ninguém pode te impedir, ninguém pode te impedir, se você estiver cheio do Espírito Santo. Ninguém detém os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Prisões não podem intimidá-lo,
prisões não podem intimidá-lo. Pelo poder do Espírito Santo, Paulo e Silas estavam presos, estavam encarcerados, estavam num lugar molhado, sujo, fétido, estavam num lugar escuro, aleluias, acorrentados, aleluias. Mas diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas, aleluias, cheios do poder, cheios do Espírito Santo, começaram a adorar a Deus, começaram a glorificar a Deus, e diz a Bíblia que as correntes se soltaram, o cárcere foi aberto, houve um grande terremoto e eles foram libertos. Sabe por quê? Prisões não podem prender uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo. Aleluias! Aleluias! As correntes têm que soltar. Aleluias! As correntes, as cadeias vão se soltando, as cadeias vão se abrindo, no mundo espiritual, as cadeias vão se abrindo, a enfermidade não resiste, as dívidas não resistem, os cárceres não resistem, aos vícios não resistem, é a droga, é o álcool, não vai resistir o poder do Espírito Santo na sua vida. Aleluia! Prisões não podem intimidá-lo, nem a morte pode te fazer recuar, se você estiver cheio do Espírito Santo. Aleluias! Aleluias! Lindos, agora vamos encerrar. Lindos templos que nós vemos aí pelas televisões, não somos contra isto, nada contra. Mas entenda uma coisa, a maior necessidade da igreja não é lindos templos, não. Lindos templos, pastores de boa retórica, música de qualidade, podem impressionar pessoas, podem até impressionar pessoas, mas sem o poder do Espírito Santo, a igreja não causará influência na comunidade e não honrará o nome de Deus. Sabe por quê? A maior necessidade da igreja é o poder do Espírito Santo. Esta é a maior necessidade da igreja. É a minha maior necessidade, é a sua maior necessidade. Precisamos de poder do alto. Precisamos do poder do Espírito Santo. Esta é a maior necessidade da igreja. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Fiquemos em pé neste instante, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.